O herói é aquele que luta pelo bem do povo e do império, enquanto o rei dos demônios é o verdadeiro regente do reino demoníaco. E esse tal herói recebe poderes de todo o mundo para derrotar ele. Mas por outro lado, o rei demônio exige para matar o herói, tendo seus servos conhecidos como os comandantes, um total de 12 oficiais onde a força e crueldade vão além da imaginação. Mas até mesmo demônios como eles têm problemas em enfrentar o herói. Contudo, neste mundo existe apenas uma pessoa que matou um herói antes, e este é o Comandante Zero, o demônio Orochi. Sua identidade é como um coringa nas mãos do rei, sendo o mais talentoso. Só que certo dia ele chegou na frente do rei demônio entregando a sua carta de demissão, mas é claro que isso não iria acabar bem, ele já foi levantando puto. Pelo menos é isso que pareceu, porque ele acabou agarrando as pernas do Orochi falando que não vai deixar ele ir embora. Então ele pergunta se tem alguma coisa incomodando, aonde, mas o rei demônio, parando pra pensar bem, o Orochi é alguém que tem uma força inigualável apesar de ser um humano, a carta mais forte que o Império tem. Então quem diabos teria coragem de se meter contra ele? Mas ele fala que não tem nada de errado e pergunta se o rei vai matar ele. Só que é óbvio que não, ele só queria saber o motivo da carta. E aí ele continua perguntando se é porque ele não enviou ele para as fronteiras, já que o corpo dele deve estar sedento por uma briga. E nessa hora ele acabou vomitando sangue. E o rei demônio foi que nem doido procurar um médico. E segundo o médico do Esquadrão Zero, que é o esquadrão dele mesmo, isso é um efeito colateral da ferida que ele sofreu na batalha contra o herói. Então o rei começa a ficar puto porque já sabia disso, e por isso é pra ele achar uma forma de curar ele o mais rápido possível. E aí lá se foi a chance do Comandante Zero se demitir, com o médico levando ele correndo pra cama. E na verdade o real motivo da demissão é porque ele queria se aposentar e viver uma vida normal. Mas acabou que não deu muito certo e os médicos deixaram ele pra dormir, enquanto ele tá pensando que ele não matou o herói, ele não é forte, ele é apenas Demon Heart, o humano mais fraco do mundo. E aí a mulher veio trazer a aguinha pra ele, mas ele manda ela cascar fora logo, achando que ela não queria nem pegar na mão dele. Só que ela saiu foi toda sorridente, vai entender. E na verdade ele é o único humano nesse reino demoníaco, nascido com um corpo mais fraco, e ele de alguma forma acabou sendo julgado como forte e assim se tornou o Comandante Zero. E por agora ele pode apenas fingir que a condição do corpo dele é um ferimento colateral da luta contra o herói. Mas se alguém descobrir isso, ele tá muito ferrado. E por isso ele quer achar alguma forma de sair do reino demoníaco. Só que nessa hora alguém vem abrir na porta, e esse era o Ed, o ajudante do Comandante Zero. Ele tinha acabado de voltar do reino dos humanos e tinha conseguido um cubo espelhado pra ele. Mas na mesma hora ele já tá preocupadaço com o colapso que ele teve. E por isso ele diz que vai achar uma forma de curar ele, mesmo que ele precise espancar o bem. Tá na hora de virar herói! Então ele foi embora e o Zero ficou pra dormir de novo. E agora corta e voltamos para o Rei Demônio, que tá lendo a carta pensando que o Zero sempre foi uma pessoa imprevisível, mesmo depois que ele matou o herói e acabou se juntando ao exército a pedido do rei. E aí ele decide fazer uma reunião com todos os comandantes agora mesmo. E o Zero foi indo mais puto do que nunca, porque tava atrapalhando seu doce descanso. Mas aí ele lembra que todos os generais vão estar lá, então calminha, calminha. E lá na entrada já tem 2 guardas, e uma delas estava falando que era a primeira vez que via o comandante, e o outro já fala: eu estava lá quando ele matou um dos heróis, uma cena épica que ele nunca vai esquecer. Mas ao contrário disso, o cara aqui é 100% fraco, e por isso ele não pode mostrar que tá com medo. E aí ele chega lá na porta todo que até os guardas assusta. Então lá na sala estava todos os generais demoníacos. Um tava pensando que queria lutar contra ele, o outro tava levando uns tapas porque falou que ele tava atrasado, e a outra tava brava com eles porque estavam sendo rudes com o Zero. Mas aí só veio um guardinha servir a bebida dele, só que quando ele deu o primeiro gole, não tinha álcool. Era suco de uva, mesmo que nos outros copos tivesse vinho. Então ele já tá pé da vida encarando geral, até que o Rei Demônio fala que foi ele que ordenou isso. Aí já passou todo aquele filme na cabeça dele, ele já me descobriu.
mas na verdade isso era para a saúde dele, e essa reunião também era por causa dele. Então o rei mandou o sexto general falar sobre o documento, e ele fala que o 12º exército tem protegido os vilarejos, mas em algum momento o número de diabretes aumentou consideravelmente, e como resultado o 12º exército não foi o suficiente para a proteção, e acabou que metade dos pequenos vilarejos foram destruídos, enquanto os residentes foram evacuados para os grandes vilarejos com muralha. Então a questão é que esse lugar precisa de mais apoio, pois eles não sabem quando serão atacados. E no momento que os generais estavam discutindo, o Zero estava pensando que os diabretes estão entre os demônios criados pelo Rei Demônio, e eles são monstros que não possuem consciência e agem apenas por impulso e desejo. E o sexto general continua falando que o número de diabretes é tão grande que todo dia é uma guerra. Então o rei fala que isso é natural, pois eles são os diabretes que o herói morto lidava antes, o herói que o comandante Zero matou. E quando o rei olha pro Zero, vê aquele olhar e já tem uma ideia, porque agora o exército do Zero irá como apoio. E aí ferrado estamos. Só que segundo o rei, isso é pra ele aliviar o estresse e bater nos monstros. Mas aí o Zero fala que seu corpo não está nas melhores condições, enquanto os outros acabam confundindo tudo, achando que ele está suprindo seu desejo de ir por causa do seu corpo. Aí o outro, que incrível! Então o rei fala que ele não vai precisar lutar, ele só precisa liderar o seu exército para dar um jeito no vilarejo. E depois dessa não teve como, e ele aceita ir pensando em fugir no meio da batalha. E assim lá foi ele de carruagem pensando que isso vai ser difícil, porque mesmo se ele voltar para o reino dos humanos, tem o imperador lunático que enviou ele para cá, e o seu irmão que odeia mais que tudo, ou seja, ferrado dos dois jeitos. E lá fora os guardas estão falando que já estão chegando no vilarejo, e foi aí que o Zero puxou o segredinho, um vinho de alta qualidade do reino demoníaco que ele roubou na cara dura quando a reunião acabou. Então o Zero já começou a virar pra dentro, até que finalmente chegamos no vilarejo que estava sendo atacado, e lá estava um exército de diabretes e os homens do Zero foram todos pra cima. Enquanto lá no castelo do rei, um dos generais estava perguntando se eles ficariam bem já que o número de diabretes são alto, mas o rei fala que o exército do Zero é forte e também tem ele lá. Só que lá no meio da batalha, o Zero Bebum acabou de pular pra fora cortando os diabretes. E quando o Ed tentou chegar perto, ele já mandou a espada pra frente, perguntando se ele também era um inimigo. Enquanto ele pensava se isso era um hábito de bêbado. Eu não assumo esse B.O. Até que ele viu um monstro que mandou o Zero pra longe, que parou no meio de uma pedra todo cheio de sangue. Mas ele levanta fatiando o bicho, e continua mandando mais um, mais dois, 3, até que todo mundo já estava assustado com essa insanidade, porque era um atrás do outro sem misericórdia. E agora corta lá no Império dos Humanos, onde tem um informante falando que o soldado infiltrado no reino demoníaco reportou que o General Zero participou da subjugação dessa vez, e ele era extremamente forte e brutal como os rumores falavam. Então o Imperador fala que se é assim, eles também devem fazer a sua parte. E na frente dele temos um candidato perfeito, não acha? E aí ele fala que vai dar uma oportunidade especial para o informante, porque ele agora será o talento deles. E enquanto isso, um sonho. A batalha de 8 anos. Pela glória do Império, aquele lugar transbordou de sangue. Entre eles, um nobre sacrifício da vanguarda. Na linha de frente estava o Zero, em uma batalha que se transformou em um lugar caótico. E ele não queria ter parado nesse lugar, e muito menos arriscar a sua vida pelo Império, já que foi o próprio Imperador que colocou ele nessa situação. E por isso ele fez de tudo para não morrer de acordo com o desejo deles. Ele precisava sobreviver para se vingar de cada um. Só que agora ele acabou de acordar, porque isso era um sonho do que tinha acontecido muito tempo atrás. E bem na hora que ele acordou, tava o Ed e o médico preocupadaço como sempre. Então o Ed fala que a subjugação foi um sucesso, porque depois daquele espetáculo, os monstros fugiram apavorados de medo. E eles retornaram para o castelo do rei para tratar as feridas dele. Só que o álcool desceu e ele já não tava lembrando de mais nada do que aconteceu. E aí ele começa a lembrar de umas coisas achando que tinha dado trabalho
trabalho pro pessoal. Mas o médico tá ali admirado, enquanto o Ed fala que ele foi incrível derrotando incontáveis monstros na linha de frente, como um verdadeiro general. E por isso o médico tá falando que ele precisa ser mais cuidadoso com o seu corpo na próxima batalha. Então, com esses dois bajulando ele o tempo todo, ele já tava quase surtando ali dentro. Até que dois comandantes entraram pela porta discutindo um com o outro, enquanto o terceiro veio chegando repreendendo eles. Mas isso foi até que o Zero teve uma boa ideia. E foi falando que estava bravo, mas não há motivo para ele ser violento só porque ele tá bravo, né? Não machuca ser misericordioso às vezes, entenderam? Mesmo que alguém minta, temos que aprender a mostrar misericórdia. E aí todo mundo ficou pianinho sem entender nada, enquanto ele tava pensando que era pra eles lembrarem disso quando descobrirem que ele era fraco. Mas ele mal imagina que é sim forte, mas quando tá bebo. Então o primeiro comandante quebrou o gelo falando que o Zero teve sucesso na sua missão. E a quarta foi toda engraçando pra cima dele, enquanto o cara do duelo fala que ouviu sobre os seus contos heróicos na missão. E por isso ele veio chamar ele para um duelo. E aí o Zero já ficou até sem palavra. E o outro lá animadão pra aprender com ele, e a outra querendo chamar uma galera pra ver. Mas ele vai lá e fala que vai ser difícil ele aceitar um duelo, porque ainda tem os ferimentos da batalha, e ele acha que sua força, quer dizer minha morte, não, a sua morte. E daí ele começou a falar nada com nada, enquanto os comandantes entenderam que ele estava confiante demais e estava preocupado com o seu oponente. E foi exatamente por isso que ele não aceitou o duelo. E o cara do duelo ainda acabou agradecendo ele pela consideração, mas ele não desistiu dessa e vai ficar mais forte para eles duelarem. E assim lá se foi ele treinar. Então o Zero já vai cambaleando por causa da febre, tomou remédio e a rapaziada foi embora. E aí depois disso todo ele finalmente conseguiu escapar da puxação de saco. Era um querendo que ele visitasse o exército, o outro mandando ele ficar no quarto quietinho e o cara do duelo querendo duelar. E ele lá só querendo ficar sozinho, pelo amor de Deus. Então ele foi lá num canto e deu a bicuda numa pedra que acabou acertando a cabeça de um dos soldados. Mas todo mundo veio a saudar ele se desculpando pela confusão, enquanto ele tá se perguntando que confusão vocês estão falando. E na verdade eles estavam intimidando uma incubus, já que eles são os demônios mais fracos aí no nível de hierarquia dos demônios. E assim o bando de Zé Ruela foi dando no pé porque o Sr. Zero aí não tava com a cara muito boa. E o Zero foi lá e ajudar a mocinha, porque ele se identificou com ela tentando sobreviver nesse reino. E ela sem entender fala que está feliz com a bondade dele, porque ela nunca foi tratada assim, e por isso agora ela amaria retribuir o favor. E nessa mesma hora o Rei Demônio passou pelo quarto dele, mas não tinha ninguém lá. E voltando na mocinha, ela fala que como retribuição ela gostaria de levar ele para ter um tour pelo jardim do castelo. E ele que nem sabia que existia um jardim aqui dentro. Então ela finalmente se apresenta como Yen, o jardineiro que toma conta de todas as plantas do jardim. E aí ele todo já imaginando um grande jardim para ele descansar cheio de plantas. E assim lá foi ele visitar o jardim. E enquanto ele estava encantado lá na entrada, sentindo o cheiro, o ar fresco, tudo bonito, veio uma planta quase bicando a cara dele, porque nesse lugar as plantas não são tão normais como parecem de longe. Como o jardineiro também que tá dando um jeito na planta para ela ser educada com o Sr. Zero. E aí o doidão já foi arrumando um jeito de vazar fora desse jardim. Mas ela tava insistindo e ele meio que solta que vai aos campos de treinamento e vai vazando dali porque ele tava meio que ocupado agora. Enquanto a outra doida ficou pensando em mandar uma planta fofa de presente pra ele. E desse jeito ele foi até os campos de treinamento, mas acabou que não tinha ninguém por lá. Então ele curioso foi ali no canto e pegou uma espada de madeira e levantou pra cima, mas desceu na mesma hora porque era pesado demais. E era por isso que ele devia só ficar nas suas adagas mesmo, já que o corpo dele não aguenta levantar uma espada de madeira e muito menos uma de ferro. Só que nessa hora os membros do exército estavam na porta assustados porque o comandante Zero estava no meio da sala fazendo pose com a espada. Mas isso foi por 2 segundos, porque todo mundo veio correndo para saudar ele. E assim ele foi agradecendo todo mundo pelo bom trabalho na missão e já foi indo embora, porque era muita puxação de saco. Até que alguém suspeito veio pra cima, e ele sem querer tropeçou no chão e desviou do cara sem saber. Então ele querendo fugir acabou mandando uma cotovelada no cara. E quando ele foi olhar o rosto dele, percebeu que isso na verdade não era um demônio, e sim um humano. E aí ele só levantou a espada e deu
uma na cabeça do espião que já caiu duro no chão. E ele já foi saindo mandando soldados prenderem ele, enquanto todo mundo achou aquilo incrível porque ele previu tudo. Eu sei que tá ficando bom, mas vamos ter que ficar por aqui. Então se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu likezão aí embaixo, se inscreva aqui no canal, ajuda nós aí. Mas é isso, vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.